E aí, devs, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Teles e hoje eu tô aqui para ensinar como que a gente pode utilizar injeção de dependência dentro do TypeScript. Lembrando que o conceito de injeção de dependência, ele é muito importante para você que deseja evoluir na carreira de dev e também ele é um conceito universal, você não depende só do TypeScript, você pode utilizar ele em .NET, né, no C Sharp, você pode utilizar ele no Java, em praticamente qualquer outra linguagem POO, né, com programação orientada a objetos. Então, vem comigo que eu vou te mostrar agora. Basicamente, o que seria, né, o conceito de injeção de dependência? Sempre que a gente precisa instanciar uma classe, né, que a gente usa aquele new e o nome da classe, a gente está criando ali uma dependência. Por quê? Vamos supor que eu dei uma classe chamada usuário, e essa classe usuário, ela precisa de uma classe chamada database. Se a minha classe database é instanciada dentro da classe usuário, toda vez que eu quiser testar essa classe, que eu quiser chamar somente a classe users, eu vou precisar renderizar também aquela classe database, e como ela é renderizada dentro da classe users, eu não tenho controle sobre aquela instância, eu não posso manipular e nada do tipo. Isso é horrível para testes unitários e também pode acabar gerando instâncias meio que desnecessárias, porque eu posso gerar várias instâncias de classes que eu nem estou utilizando naquele momento. Então, como que a gente faz para controlar essas instâncias de forma bem simples e permitir, por exemplo, manipulação na hora de testes automatizados e tudo mais? A gente usa a injeção de dependência, que é um conceito bem simples e você vai ver agora. Então, chega de conversa, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu terminal e vou iniciar com o yarn, mas você pode utilizar o npm sem nenhum problema. Então, yarn init-y. E agora eu vou instalar o TypeScript para a gente poder testar. Então, yarn add TypeScript-d, né, como dependência de desenvolvimento. E eu também vou instalar o TS-Node. Então, TS-Node também como dependência de desenvolvimento. O TS-Node, para quem não sabe, é uma dependência que ela permite a gente rodar o TypeScript como se fosse o Node ali, Node.index, ou Node.index, né? Mas no caso aqui ele vai conseguir ler o TypeScript. E agora eu vou criar um index.ts. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E agora, aqui dentro do meu index, eu vou criar uma classe chamada config. E essa minha classe config, o que ela vai ser? Ela vai ser uma das nossas instâncias que a gente vai precisar manipular com a injeção de dependência. Vocês já vão entender melhor. Então, a minha classe config, ela vai ter dentro dela um atributo, né? Ou melhor, um método chamado getConfig. E esse getConfig, ele vai retornar... Deixa eu só desativar o Copilot, senão ele vai ficar opinando aqui no nosso código. Ele é um pouco chatinho nessa parte, então desabilitar por enquanto. E aqui, ele vai retornar um... tem que reiniciar aqui, senão ele não vai parar de opinar. Essas IAs, né? Então, aqui, basicamente, esse getConfig, ele vai retornar um connect true. Então, basicamente, como se a gente estivesse simulando a conexão no nosso banco de dados. Óbvio que aqui eu só vou retornar true direto, né, para facilitar nosso processo. E agora, eu vou ter uma outra classe que vai ser a minha classe database. E a minha classe database, ela vai ter aqui dentro um método chamado insert. E esse método insert, o que ele precisa para ele funcionar? Ele precisa da config. Então, eu vou criar um construtor, e aí é onde entra a diferença. Normalmente, qual seria a forma de fazer, né? O que o pessoal está mais acostumado. É você criar aqui dentro um const config, recebe new config, e agora eu vou utilizar, por exemplo, config. Config. E aqui eu posso utilizar os métodos de config, né? Então, colocar aqui, acho que só a classe ali ficou um pouquinho errada. Então, config. E agora aqui eu coloco configs também. Então, agora sim, não sei porque ele não estava conseguindo ler. Acho que talvez o nome deve ter bugado aqui o meu VS Code. Então, configs, ponto, e aqui eu colocaria, no caso aqui seria só config, né? Que é o config, ponto. E aqui eu teria o meu getConfig para utilizar. Então, eu faria se config getConfig.connect, né? Se for true, ele vai fazer alguma coisa aqui e tudo mais. Qual o problema de fazer dessa forma? Quando eu faço dessa maneira, não tá errado. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que, se eu precisar testar isso daqui, com um jest, um vytest, qualquer teste automatizado, eu não consigo manipular essa outra instância, porque ela está sendo criada dentro da minha classe. Eu não consigo acessar o ponto config. Só se eu fizesse algum método e tudo mais, mas aí ele iria espelhar. Então, assim, de qualquer forma,
não consigo acessar essa outra instância e eu não consigo manipular. Então eu não consigo usar um mock. Então se eu quiser testar isso daqui, eu vou realmente ter que testar as duas classes ao mesmo tempo. Isso já tira o conceito de teste unitário, por exemplo. Então como que eu faço para não precisar ter essa instância aqui e conseguir manipular? Lembrando que teste automatizado, você que quer sair do Júnior pro Pleno e do Pleno pro Sênior, você já vai saber, obviamente, tudo que eu tô falando. Mas você, principalmente, que tá saindo do Júnior pro Pleno, ou quer entrar como um Júnior já com uma cabeça um pouco mais experiente no mercado, é ideal que você saiba usar teste automatizado e saiba o conceito de injeção de dependência. Então, pra gente fazer isso de uma forma melhorada, basicamente a gente não vai fazer isso daqui, e aqui dentro a gente vai colocar um construtor, e esse construtor, ele recebe um private config, config. O que eu quero dizer aqui? Eu estou dizendo que no meu construtor, ou seja, quando minha classe for instanciada, ela vai receber um método chamado config, que é do tipo config. E agora, aqui dentro, eu só preciso colocar this.config, e aqui eu vou retornar, por exemplo, um user, né? Só para simular que alguma coisa foi criada. Então, return name José email José @email.com. Prontinho. Então, basicamente, é isso aqui. José, mas beleza, você colocou ali o parâmetro, mas não tem uma instância, né? Não tem o new ali sendo utilizado. Então, como que vai funcionar? A instância a gente vai fazer fora daqui. Isso daqui é só para dizer que a gente vai ter, mas ainda não existe essa instância realmente. Vocês vão ver melhor agora. Então, na verdade, deixa eu criar mais um método, só pra gente ficar mais fácil, né? Vou criar um class user. E aqui dentro de user, a gente vai ter outro construtor, só que dessa vez ele vai receber database, database. E agora eu vou ter aqui dentro um método chamado create, né? Então vai ser para criar um usuário. E esse método create, ele vai simplesmente retornar private, ou melhor, database, né? Ponto insert. Só isso. Então, beleza. E aqui... eu criei dentro de database. Deixa eu criar aqui fora. Prontinho. Então, o user depende do database e o database depende de config, que não depende de ninguém. Como que agora eu faço para injetar essas dependências, porque não tem nada sendo instanciado aqui? Muito simples. A gente vai precisar... Aqui fora eu vou criar um outro arquivo que vai se chamar Module Manager.ts. Esse Module Manager vai ser quem vai configurar toda essa parada aqui pra gente. Então eu vou criar export class Module Manager. E esse Module Manager, ele vai ter o método singleton, add singleton, né? E basicamente, esse add singleton é quem vai instanciar a nossa classe. E o que seria o singleton, né? O singleton é quando eu tenho uma classe que ela só tem uma única instância. Ela sempre vai ter aquela mesma instância. Isso é legal pra gente fazer várias paradas. E aí você pode falar, José, mas esse singleton não é legal pra teste. Só que nesse contexto vai funcionar pra teste porque eu consigo utilizar o add singleton de várias maneiras. E vocês já vão entender melhor por que disso. E aqui eu vou colocar um T, né? Esse é um type generic type, e vocês já vão entender por que a gente vai utilizar ele. E aqui eu vou receber um singleton do tipo N. Aí vocês podem ficar, meu Deus, mas por que N? N é um absurdo usar N no TypeScript, né? Nesse caso, vai ter que usar. Daria pra gente criar um type e tudo mais, só que demoraria um pouquinho. E como cada classe ela vai ter uma tipagem diferente ali, né? Elas vão ser funções, mas elas vão precisar ser instanciadas. Assim, resumindo, o TypeScript vai reclamar muito se a gente for tentar criar algum tipo para elas. Então, vale por enquanto a gente usar o N. E dependencies, né? Aqui eu tô criando como tudo que vier depois daquele singleton, ele vai ser considerado um array chamado dependencies. Então, esse array aqui de dependencies. E ele também vai ser do tipo N. E eu vou retornar aqui o meu generic type. Beleza? E agora eu vou criar o seguinte, const dependencies, porque eu preciso agora instanciar essas dependências. Então, dependencies.map, né, porque ele vai ser uma array aqui, por isso que eu estou usando esse iterator, né, e para cada dependency eu vou ter, no caso aqui dentro dessas dependencies, eu vou ter uma dependency, né, e basicamente se type of dependency for... E aqui eu escrevi errado, né? Dependency. Então, se o type of dependency for igual a function, ou seja,
Se ele já tiver sido instanciado, ou melhor, se ele não tiver sido instanciado ainda, ele vai ser uma função. O TypeScript vai considerar ele uma função. E o que eu vou fazer se ele não tiver sido instanciado, né? Se ele não tiver sido instanciado, eu vou retornar uma instância desse dependency. Simples assim. Então, se ele não tiver sido instanciado, a gente vai instanciar ele aqui. Dependency... Ah, e aqui ele tem que ser do tipo N... E eu escrevi aqui errado. Pronto. E caso ele já tenha sido instanciado, eu não preciso mais instanciar ele. Então eu vou retornar a própria dependency nesse contexto. Beleza? E agora, aqui por fim, eu preciso só retornar aquele singleton, que vai ser a classe principal. Então returne singleton, ponto, né? Que é o iterator, dependencies instance. Isso é a mesma coisa, por exemplo, que eu estivesse fazendo new e users, por exemplo, passando aqui o meu database, ou vírgula, se tivesse outra classe, eu passaria ela aqui também. Então, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Const module, na verdade aqui eu vou fazer nesse outro arquivo, né? Então, const module manager recebe module manager. E aqui faltou o new, né? New module manager. E agora, com essa única instância aqui, eu vou fazer o add singleton. Então, ponto add singleton. O que eu vou precisar adicionar nesse singleton? Primeiro, eu quero usar o user. Então, eu vou adicionar o user, vírgula, e o user precisa de quem para funcionar? Do database, certo? E aqui eu vou colocar o T, que vai ser o meu user. Por quê? Porque se eu coloco aqui N, por exemplo, e aqui eu colocar const e user, quando eu colocar user ponto, ele não sabe qual é a tipagem, se lembra? Porque aqui é N. Agora, se eu coloco aqui o tipo como user, aqui ele já sabe qual que é a tipagem. Então a gente já consegue acessar a tipagem de forma correta. Isso daqui é muito legal também. Então ele já sabe que tem um método create dentro do meu, da minha class user aqui. E agora, se eu quiser, por exemplo, usar isso daqui, se eu rodar dessa maneira que tá agora, não vai funcionar. Por quê? Deixa eu executar aqui só pra gente dar uma olhada. Então, yarn ts node, né? Que é a biblioteca que a gente instalou, index.ts. Ele vai dar um erro. Por que ele deu um erro aqui, né? Basicamente, quando a gente está tentando acessar esse user aqui, a gente cria essa nova instância para a classe database, né? É o que a gente... Deixa eu até executar aqui de novo, que eu acho que eu não tinha salvo ali. Só para vocês verem mesmo. Ah, agora sim. Então, olha o que ele está reclamando aqui. Cannot read properties of undefined read get config. Meu Deus, Zé, que é isso? Basicamente, olha que legal. Quando a gente recebe o nosso user aqui, a gente tenta criar também as instâncias das outras dependências dele. Nesse caso, do database. E quando o nosso código ele faz um new database aqui, ele não passa o config. Então ele está reclamando, porque realmente ele precisa do config. E esse erro, ele quer dizer o quê? Quer dizer que ele tentou acessar .getConfig de undefined. Então ficou undefined.getConfig. Por isso que ele deu erro. Então como que a gente passa o database, o nosso config para o database? Muito simples, eu posso criar aqui em cima um database, recebe module manager.add singleton, e dessa vez, ao invés do user, vai ser o database, que vai receber database, vírgula, o config, que é o que ele precisa receber. E aqui eu vou passar o nosso outro database que a gente criou. E agora eu vou dar um console.log user.create e yarn ts node index.ts. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver. Opa, eu fiz uma baguncinha aqui. Deixa eu só ver o erro que ele deu ali, que não era pra ter dado erro. Deixa eu ver aqui. Lib compiler option done no console. Console cannot find name. Ué, ele não achou o console.log. Ah, tá. Porque a gente não instalou o tsconfig, né? A gente não criou ele aqui. Então deixa eu fazer o seguinte. E tsc, traço init. Mas você pode usar também o yarn tsc, traço init. E aqui ele vai iniciar o nosso tsconfig. E agora sim, eu vou rodar yarn. Cadê? Yarn ts node index.ts.
e prontinho. Temos aqui o name, José, e o e-mail, josé@email.com. E olha que legal, a gente não precisou usar em nenhum momento o new aqui, né? Só para criar o nosso módulo manager, óbvio. Mas eu também poderia exportar ele diretamente como singleton, mas aí eu não acho que vale a pena, porque você pode bagunçar um pouco o nosso código. Mas, resumidamente, olha o que a gente está conseguindo fazer. Agora, se eu quiser testar só a minha classe e-user sem adicionar o database, eu posso. Porque eu tenho aqui fora dela, se eu chamar, por exemplo, e-user, né? New user. Aí você fala, beleza, ele precisa do database. Só que eu consigo meio que criar a minha própria instância do database. Porque agora, com o database aqui, eu consigo ir lá, new database, e criar a instância que eu quiser para ele. O getConfig, por exemplo, aqui. Eu vou dizer que o getConfig no caso aqui, getConfig, isso daqui, e eu vou dizer aqui, por exemplo, connect true, né? Nesse caso, peraí que eu peguei o módulo errado. getConfig, cadê? E aqui o return connect. Nesse caso vai ser false. Então olha que legal. Eu criei aqui a minha própria instância do database, que automaticamente o config sempre vai, o connect sempre vai ser false. E se eu quiser usar o user agora, new user, por exemplo, eu consigo vir aqui e passar a minha própria instância do database que eu criei aqui. Beleza? Então, consigo passar ela aqui sem nenhum problema, não vai dar erro. Isso daqui é o suprassumo que você precisa para evoluir de nível. Porque agora você consegue testar manipulando todas as instâncias. Então, por exemplo, se eu estivesse usando essa instância aqui do user, o meu connect sempre seria true, né? Ele sempre seria o mesmo resultado. Para eu mudar, se eu mudasse nele, poderia propagar isso para vários outros cantos da minha aplicação. Ou seja, meus outros testes, eles também poderiam. Eu teria que ficar manipulando toda hora. Já aqui não. Aqui eu consigo criar a instância que eu quiser, que sempre vai ser o valor que eu quero. Então aqui o connect sempre vai ser false e eu posso manipular isso à vontade. À minha vontade. Muito show, né? E eu poderia até ir além, né? Poderia criar aqui a minha própria manipulação do database, né? Então poderia pegar aqui o database e tudo mais e criar uma manipulação brabíssima dele aqui. Então isso daqui foi só um exemplo de como é incrível utilizar programação orientada a objetos e com conceitos como injeção de dependência, tem inversão de dependência. Então, uma porrada de exemplos que a gente poderia trazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. É óbvio que isso daqui é o básico do básico do básico também, né? Tem outras dezenas de coisas que eu poderia trazer para vocês e tem coisas que também eu não entendo exatamente a fundo, né? Eu sou um eterno estudante, eu gosto de falar isso, né? A gente é um eterno estudante. Programação sempre faz a gente pensar como que a gente não sabe de nada, né? A gente tá sempre aprendendo. E eu queria trazer isso para vocês porque eu acho que é um conhecimento que me ajudou muito a sair do júnior pro pleno. Foi quando eu comecei a aprender esses conceitos de injeção de dependência e tudo mais, e como que eles funcionavam. Então, criar códigos assim, como a gente fez aqui, óbvio que esse add singleton aqui não é a única forma que existe, a gente pode criar outros padrões, mas isso daqui é só um exemplo que faz a gente conseguir entendendo como que funciona essa parte da injeção de dependência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aqui, comenta, pode pedir à vontade vídeo. José, eu quero um vídeo de como criar um aplicativo com Fortran. Eu nem sei se dá, mas eu tento. Quero cria pra gente um código que controla a torradeira com um binário. Eu faço também. Eu venho pra cá. Mas pode deixar aí nos comentários de verdade, sugestão de vídeo, pedido, dúvida que vocês tenham, que eu vou tentar ajudar vocês, beleza? Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like e tchau, tchau.